Bom dia a todos, bom dia quem está chegando agora na nossa reunião aqui da Câmara Francesa. Bem-vindos, espero que a gente tenha uma manhã muito produtiva. Meu nome é Sara Bemer, eu sou associada da Câmara Francesa, sou conselheira, sou fundadora de uma empresa chamada Blue TED, de treinamento e desenvolvimento de líderes. E, junto com a Raquel, nós cuidamos da comissão O Mundo do Trabalho. Essa comissão tem a missão de trazer temas atuais para os nossos associados e futuros associados sobre todo o mundo do trabalho. É um prazer, a gente se reúne todos os meses. Aqui, a Câmara Francesa, para quem não conhece, tem várias comissões de vários assuntos. Eu convido vocês a visitar o website, o site da Câmara Francesa, que tem muita informação lá. Mas eu só estou aqui para dar as boas-vindas a vocês todos. Nós já estamos com um grupo bem grande, estou muito feliz com a nossa participação aqui. Nós teremos uma manhã cheia de novidades. Então, agora eu vou passar a palavra para a Raquel, que vai dar início ao nosso trabalho. Bem-vindos a todos. Eu gostaria que quem tivesse vindo pela primeira vez aqui na nossa Câmara Francesa, que você escreva aí no chat: oi, é a primeira vez que eu estou aqui, tá bom? Raquel, o grupo é seu. Muito obrigada, Sara. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nesse webinar que tem um tema tão interessante para a nossa comunidade, tão atual, que são os impactos do uso da inteligência artificial no dia a dia do RH. Eu sou Raquel Busnello, eu sou associada à Câmara desde 2009, sou conselheira também junto com a Sara desde 2012, e a Câmara Francesa é uma das câmaras mais antigas, a Sara já nos falou um pouquinho também. A gente sempre traz temas atuais na nossa comissão, em todas as outras comissões que tem, que servem para a comunidade franco-brasileira, para associados e muitas vezes não associados também, para que eles possam conhecer a nossa Câmara. E eu sou fundadora de uma empresa que se chama RH Busnello Solutions, de Executive Search, e hoje nós temos o grande prazer de trazer o Hugo Ligori, que é sócio fundador da Sun Human Capital, que vai nos falar sobre esse tema muito interessante. Eu vou deixar ele se apresentar depois, que ele vai ter mais propriedade para falar dele mesmo. E hoje o tema, então, é inteligência artificial, que está tão em discussão, e nós vamos aprender um pouquinho com ele, como ela funciona, como o RH pode se beneficiar desse uso da inteligência artificial no dia a dia. E deixou de ser, né, uma ficção científica, estamos em plena era, tem muitas ferramentas que podem ajudar hoje no dia a dia. Então, vou passar para o Hugo, que tem a palavra, e tem todos os participantes para você, Hugo. Uma boa reunião para todos nós. E se vocês quiserem fazer perguntas durante, a gente peça que faça pelo chat, senão depois a gente também vai abrir para perguntas no final da apresentação. Uma boa reunião para todos nós. Hugo, eu passo a palavra para você. Maravilha. Muito obrigado, Raquel. Obrigado, Sara. Queria começar agradecendo pelo convite aí de participar, de poder compartilhar um pouquinho das minhas ideias. Como a Raquel mencionou, eu vou falar aqui um pouquinho sobre a inteligência artificial generativa e seus impactos na área de recursos humanos, como que isso está mudando e moldando a área de recursos humanos. Eu acho pertinente mencionar que a ideia aqui não é trazer ferramentas especificamente, mas trazer o conceito. Como é que a inteligência pode ser utilizada a nosso favor e falar um pouco para vocês como é que vocês podem se preparar para utilizarem a inteligência artificial, tá?
Eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu trouxe uma apresentaçãozinha com algumas ideias. Vamos lá. Por favor, só me confirme se vocês já conseguiram ver minha tela. Sim? Tá bom. Então, só me apresentando um pouquinho melhor, né? Deixa eu vir aqui. Primeira coisa, eu sou um curioso por natureza. Acho que a curiosidade é a minha maior característica. Uma frase que eu gosto muito uma ideia que eu gosto muito é aquela que diz que o curioso, ele vai lá e tenta fazer qualquer coisa só para ter certeza se funciona ou se não funciona. Eu sou muito movido assim. Então, essa curiosidade sempre foi a minha principal mola propulsora. Por isso eu fiz engenharia mecatrônica, né, quando eu fiz faculdade, né? Me formei pela PUC Minas em 2002. Eu estou assim bem longe e ao mesmo tempo bem perto do mundo de recursos humanos, bem longe pela minha formação, mas bem perto porque eu já trabalho com isso há bastante tempo. Eu fiz pós-graduação em finanças no IBMEC, fiz formação em executive coaching pelo ICI, especialização em gamificação pela Wharton, da Pensilvânia. Eu sou headhunter desde 2010 e é aqui que começou a minha história com recursos humanos, né? Em 2013, eu fundei a Sun Human Capital, que é uma consultoria full service em desenvolvimento organizacional. Então, a gente trabalha com recrutamento e seleção, recrutamento de executivos, projetos de desenvolvimento organizacional, então, pesquisa de clima, avaliação de desempenho, revisão de cultura organizacional, mentoria de carreira de executivos, programas de transição de carreira, outplacement, tudo isso faz parte do nosso escopo. Também sou sócio fundador da Evolute, que é uma plataforma online de mentoria de carreira. Sou mentor de carreira de executivos, com foco em recolocação ou transição profissional, e de estudantes jovens de baixa renda, com foco na inserção profissional. Um pouquinho do que eu venho fazendo aí, principalmente de 2010 para cá. E aí eu quero começar com uma provocação, né? A IA vai roubar a minha vaga? Alguém acha que a IA vai roubar a sua vaga? Eu diria para vocês que depende muito de como você vai lidar com a inteligência artificial. Então, só para a gente voltar um pouquinho atrás, para entender como é que a gente chegou no ponto que a gente está, vou contar um pouquinho da história do RH, né? Então, o RH surgiu lá no século XX, início do século XX, com a Revolução Industrial, porque a gente começou a ter uma relação entre empresários e empregados, e o primeiro nome que Recursos Humanos recebeu naquele momento foi relações industriais, porque era um modo de fazer relação entre empregador e empregado. Era algo muito focado para a indústria mesmo. Daí, lá pelo ano 1930, um pouquinho depois, veio a área contábil do recursos humanos. Por que a área contábil? Porque o foco era a compra da mão de obra. Então, era muito mais uma relação de comprar e pagar pela mão de obra. Então, inclusive, nessa época, o profissional de recursos humanos, muitas vezes ele tinha formação em contabilidade especificamente. Daí, um pouquinho depois, a gente veio para a era legal, que foi quando surgiu a legislação trabalhista, e aí o profissional de recursos humanos passou a ter que conhecer essas leis, entender como isso se relacionava com a relação entre trabalhador e empresa, e como que isso poderia gerar impactos para a empresa. Daí, o profissional de recursos humanos, que normalmente era chamado de chefe de pessoal, ele muitas vezes era um advogado nessa época, né? Depois veio a era tecnicista, entre 1950 e 65, que aí o modelo de gestão de RH norte-americano foi implantado, e aí começaram a surgir os subsistemas de recursos humanos. Então, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, cargos e salários, benefícios, segurança, saúde e meio ambiente. Essa área foi conhecida como área tecnicista, pela tecnicidade dos subsistemas. Logo depois, em 65 a 85, teve um marco histórico, que foi as relações sindicais, a implantação do movimento sindical. E aí surgiu, nessa época, o cargo de gerente de recursos humanos. Ele passou a ter uma ênfase mais humanística, a gente passou a olhar mais para as pessoas mesmo, e nas necessidades dos indivíduos, dos profissionais, não só como funcionários, mas como pessoas. Em seguida, veio a área, o momento estratégico do RH. A partir de 85, ele começou a ser mais estratégico. Então,
a gerência de RH ela começou a ganhar força, a ganhar visibilidade, participar da decisão estratégica, e foi quando a gente ouviu pela primeira vez o seguinte, que a gerência de RH ela afeta a vantagem competitiva em qualquer empresa, e em algumas indústrias passa a ser uma chave para vantagem competitiva. Foi o Porter que falou isso lá em 89. Mas na época ele dizia que algumas poderiam se beneficiar. Hoje a gente já sabe que todas as empresas podem se beneficiar de um RH estratégico, de uma inteligência de RH, né? E depois de 90 para cá, a gente entra na área do conhecimento. Então, a palavra de ordem aqui é inovação. Então, a gente passa a olhar muito para aprendizado, para desenvolvimento do ser humano, desenvolvimento do profissional, desenvolvimento da área. Então, tem essa abordagem mais de inovação mesmo. Daí, o que aconteceu? O RH 4.0, esse conceito de RH tecnológico 4.0, ele é um conceito que veio, que surgiu lá na Alemanha, em Hannover, em 2011, na Feira de Hannover. Eles começaram a falar de engenharia 4.0, indústria 4.0, e aí começaram a falar também de RH 4.0, né? Então, qual que era a ideia aqui? A ideia aqui é automatizar processos, principalmente. Então, pegar tudo que a gente tem lá de papelada de RH, de documentação, de coisas que são burocráticas que o RH tinha que fazer no dia a dia, e automatizar esses processos para o RH ganhar eficiência, ganhar agilidade, ganhar assertividade. Então, isso começou lá em 2011. Então, a gente passou a ter plataformas de recrutamento e seleção, automação de onboarding e treinamento. Então, eu passo a ter uma plataforma de e-learning, onde eu faço os treinamentos, onde eu tenho repositório de conteúdos, etc. Avaliação e gestão de performance passa a ser um negócio automatizado, ao invés de eu ter que ficar fazendo planilha de Excel e ter um sistema onde as pessoas respondem um questionário, esse sistema processa essa informação e me traz o resultado. Eu passo a ter chatbots inteligentes, nem tão inteligentes assim, mas eu começo a ter chatbots pré-preparados com um texto que a pessoa vai escolhendo qual que é a pergunta que ela quer fazer, e a partir da pergunta que ela fez, ela tem resposta. Ela ainda não consegue escrever uma pergunta, mas eu passo a ter menus contextuais aí para responder as principais dúvidas. E principalmente a gestão operacional, incluindo toda a questão de documentação, benefícios, folha de pagamento, despesas, exame, ponto eletrônico, tudo que é mais burocrático, tudo que é mais chato do dia a dia da RH, de lidar com papelada, a gente passa a ter isso automatizado dentro de uma plataforma. Daí, surgiu, então, o que é a IA generativa. O que é a IA generativa, né? Ao contrário da IA tradicional, ela se baseia em que a IA tradicional ela tem regras e padrões pré-definidos, né? Então, eu dou inputs, ela me solta outputs meio que padronizados ali, eu tenho que colocar quais são os possíveis outputs. Ela não cria nada, ela só me responde de acordo com o input que eu dei. Mas a IA generativa não, ela consegue gerar conteúdos novos e originais, por isso o nome generativa. Como que ela consegue isso? Com base em padrões pré-aprendidos e dados existentes. Então, eu preciso entregar bastante informação para a IA, ela analisa essa informação e, com base em toda essa informação que ela analisou, ela consegue gerar conteúdos similares, né? Ela não está criando necessariamente algo do zero, porque ela precisa de uma base de conhecimento. E aí a gente começa a falar em Big Data. O que é Big Data? Grandes volumes de dados, grandes volumes de informação. O ChatGPT ele foi treinado utilizando grandes volumes de textos, e a partir daí ele se tornou capaz de gerar são coerentes, contextuais, respondendo perguntas, então entendendo a linguagem natural. Quando a gente fala de linguagem natural, entendendo a forma como nós nos comunicamos, e cada pessoa tem um estilo de conversar, cada pessoa fala de uma forma diferente, e a IA generativa, que o ChatGPT consegue entender quando a gente faz uma pergunta e responder com base no que a gente está perguntando. Para isso, ele precisou analisar um volume enorme de informações, tanto de perguntas, respostas, textos, livros, artigos, todo tipo de texto que ele conseguiu
que entregaram para esse modelo, é um modelo matemático, posso chamar. Esse modelo analisou isso, entendeu os padrões que tem ali dentro. Com base nesses padrões, ele começou a entregar textos. Esses textos foram sendo revisados por uma equipe, óbvio, que falou: isso aqui está bom, isso aqui não está, isso está bom, isso não está, isso funciona, isso não funciona, isso é legal, isso não é. E aí, até hoje, existe uma equipe que fica fazendo, entre aspas, essa curadoria de conteúdo, ou seja, eliminando textos que eventualmente possam ser preconceituosos ou textos que possam ser de naturezas que a gente não gostaria, ou agressivos, ou incitar à violência, ou coisas dessa natureza. E a generativa, ela passa por um filtro humano ainda, mas quanto mais ela vai sendo filtrada e quanto mais dados eu vou entregando na entrada, melhor esse modelo vai se tornando. Inclusive, quanto mais eu uso o ChatGPT, por exemplo, quanto mais eu uso essa ferramenta e eu faço perguntas e, eventualmente, eu entrego textos da minha própria autoria, mais ela começa a entender como que eu funciono. À medida que ela vai entendendo como eu funciono, ela começa a me trazer textos mais do meu agrado. Isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que eu vou cada vez me identificar mais com aquele conteúdo. O lado ruim é que, eventualmente, se eu não trago novidade para essa ferramenta, ela começa a ficar limitada. Então, quando a primeira versão do ChatGPT foi ao ar, o que aconteceu? Ela tinha um padrão de conhecimento até a data do conteúdo que ela recebeu. Então, tudo que veio posterior àquele conteúdo, que, se eu não me engano, foi algo de 2021, ela não sabia. Ela não sabia o que estava acontecendo no mundo. Como ela cria textos com base no que ela sabe, ela às vezes, ela inventa. E inventar faz parte do processo. Então, por isso que a gente viu algumas aberrações aí de, por exemplo, a IA falando de pessoas que já tinham até falecido e falando que as pessoas estavam fazendo alguma coisa, que obviamente não era possível. Mas por isso, porque ela não é inteligente de verdade. Inteligência é uma capacidade humana. Ela é um modelo matemático que processa dados, informações e formas de unir esses dados para gerar alguma coisa, né? Então, quais são as principais aplicações práticas do ChatGPT no nosso dia a dia? E tem algumas coisas muito legais que dá para a gente fazer, né? Aliás, só para ilustrar, né? O nome GPT é de Generative Pre-trained Transformer. Então, ele é uma ferramenta pré-treinada de transformação que gera dados ou gera textos, no caso, com base nesse alto volume de informação. Então, para que a gente usa aqui hoje em dia e assim, outras coisas que a gente pode fazer? Primeiro, óbvio do óbvio, criar perfil de vaga. O sistema que a gente utiliza, por exemplo, ele já vem com isso incluso hoje. Quando eu crio uma vaga lá, por exemplo, um engenheiro de vendas de, sei lá, de celulares ou de tecnologias de comunicação, eu crio essa vaga no sistema, ele tem um modelo que conversa com o ChatGPT que já cria o perfil da vaga para mim, depois eu só passo o olho analisando e fazendo os retoques que eu acho necessários. Super fácil, assim. Então, eu ganho bastante tempo de não ter que ficar escrevendo linha por linha, né? Criar um anúncio de vaga. Então, com base no perfil da vaga, ele me cria o anúncio. E aí eu posso criar um anúncio mais formal ou mais informal, dependendo do público para o qual é aquela vaga. Então, se é uma vaga do nível de gerência e diretoria, eu crio um anúncio mais formal. Se é uma vaga para início de carreira, às vezes eu crio um anúncio mais informal, com uma linguagem que conversa melhor com esse público, né? Criar roteiros para entrevistas. Então, supondo que eu vou fazer uma entrevista com um profissional, sei lá, um gerente de operações florestais, e supondo que não seja algo que eu conheça bem, o que eu posso fazer? Posso pedir o ChatGPT para criar um roteiro de entrevista com base no anúncio e no perfil da vaga. Posso entregar para ele tanto o perfil quanto o anúncio e falar: ChatGPT, com base nesse perfil de vaga e nesse anúncio de vaga, por favor, me cria um roteiro de perguntas para fazer a entrevista dos profissionais. E ele me gera lá um monte de perguntas prontas
para falar sobre hard skills. Mas se eu quiser falar sobre soft skills também, posso pedi-lo para fazer 5 perguntas para avaliar os soft skills dos candidatos com base em determinadas características que eu gostaria, para comparar se aquele candidato tem determinadas características, né? Mesma coisa, entrevista por competência. Posso pedir, ele vai me gerar modelos de perguntas para entrevista por competências para uma determinada vaga específica. Criar roteiros para pesquisa de clima e cultura organizacional. Então, claro, existem muitos questionários prontos já na internet, mas se eu quiser criar um roteiro interno na minha empresa para fazer uma pesquisa de clima ou uma avaliação de cultura organizacional, eu posso pedir o ChatGPT e ele me ajuda. Então, e eu estou falando que tudo isso é coisa que eu já testei, tá? Assim, você vai lá no ChatGPT e coloca, olha, eu quero fazer uma pesquisa de clima, como que eu faço? Ele vai te falar, você precisa fazer isso, 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 isso. Tá bom, ChatGPT, agora eu quero, por favor, 30 perguntas aqui para avaliar, fazer uma pesquisa de clima organizacional na minha empresa. Ele me cria lá bonitinho, né? Roteiros para treinamentos corporativos, a mesma coisa. Ele pode tanto me criar os roteiros, quanto inclusive criar as apresentações para o treinamento com base em um determinado tema, se eu quiser. E depois, claro, ele nunca vai me entregar um produto acabado, mas na média ele me entrega algo bem bom assim para começar o trabalho, né? Roteiros para apresentações, estudar novos temas, novos conceitos. Então, sei lá, se eu quero estudar idiomas, eu posso estudar junto com o ChatGPT, eu posso começar a conversar com ele em inglês e ele vai eu posso, inclusive, pedir para ele corrigir uma sentença que eu escrevi, por exemplo. Eu posso fazer várias coisas que ele consegue me ajudar. Eu quero estudar, sei lá, sobre gamificação. Eu quero aprender o que é gamificação. Se eu perguntar para o ChatGPT, ele vai falar, gamificação não sei o que, não sei o que lá. Como que eu faço para aprender a trabalhar com gamificação para fazer determinado tipo de game para determinado projeto corporativo? Quanto mais eu vou perguntando, mais ele vai me trazendo, mais ele vai aprofundando, vai me dando informações, vai me ajudando a entender o contexto. Então, uma das coisas mais importantes para a gente saber usar o ChatGPT é testar. Quanto mais a gente testar, quanto mais a gente usar, quanto mais a gente se desafiar a entender a forma como ele responde, mais a gente vai perceber como que funciona melhor para o que a gente quer. E aí a gente tem modelos diferentes. A gente tem o ChatGPT, a gente tem o Bard do Google, a gente tem outras ferramentas surgindo. Cada uma tem um estilo um pouco diferente, tem um jeito um pouco diferente de trazer a informação. A ferramenta do Edge, por exemplo, do Microsoft Edge, uma ferramenta que, além de trazer uma resposta, ela te traz a fonte, de onde que ela buscou aquela informação. Porque daí, se você quiser aprofundar, você consegue entrar naquela página e saber um pouco mais. Então, tem várias possibilidades. E aí, quando a gente fala de inteligência artificial generativa, a gente tem essa aqui, o ChatGPT, que é uma ferramenta textual, mas a gente tem ferramentas para gerar imagens, a gente tem ferramentas para gerar sons, a gente tem ferramentas para gerar vídeos, a gente tem ferramentas para várias possibilidades diferentes. O que está por trás e que é comum a todas elas? Um modelo de inteligência que a gente pode falar em machine learning. Então, ela avalia padrões, usa esses padrões como conteúdo de aprendizado para gerar outros conteúdos diferentes. Então, essa aqui é a ideia do generativo. E aí, a gente hoje já está falando em RH 5.0. O que é isso de RH 5.0? Então, quando a gente junta essa IA generativa com o RH 4.0, que tinha aquele foco lá em organizar processos, a gente passa a ter sistemas de aprendizado contínuo, que estão continuamente aprendendo com o que está acontecendo, com as informações que estão sendo geradas e imputadas. Então, essa IA ela passa não só a automatizar processos, automatizar tarefas simples do dia a dia, mas oferecer insights estratégicos para melhorar nossas tomadas de decisão. E essa que é a grande sacada de utilizar a inteligência artificial generativa no RH, e não só no RH, em tudo que a gente fala de planejamento estratégico, de planejamento empresarial. Mas essa é a grande sacada introduzida aqui pela IA generativa. Então, nessa fase, a tecnologia se integra profundamente com a estratégia do negócio,
e a gente passa a ter mais força para o conceito de human centricity. Por quê? Porque a gente consegue uma personalização detalhada, assim, extrema mesmo, da experiência dos funcionários, o que a gente chama de employee experience. Então, a gente usa essas tecnologias para entender como que a gente pode entregar a melhor experiência para o funcionário com base em vários fatores possíveis, tá? Então, consigo antecipar as necessidades, tanto do funcionário, mas também as da empresa, fazendo um match perfeito entre elas. Então, para vocês entenderem como que funciona a, a inteligência artificial, como que funciona uma modelagem, que a gente chama, né? Uma modelagem, um modelo de inteligência. A gente tem entradas e saídas. É sempre assim, inputs de um lado e um output do outro. Então, quanto mais entradas eu tenho, mais complexo vai ser o meu modelo decisório e melhor vai ser o resultado da minha saída. Só que quando a gente começa a ter muitos inputs, começa a ter uma complexidade alta de informações entrando, começa a ser difícil, humanamente difícil, a gente conseguir entender qual que vai ser a melhor saída. Porque cada variável, cada input que a gente mexe um pouquinho para um lado, ele muda a saída do outro. Se a gente pensasse, por exemplo, em cores, eu entro com uma cor amarela e uma vermelha, eu vou ter uma laranja. Se eu botar 1% a mais de amarelo, 1% a menos, ele já mudou a saída. Se eu boto 3 cores, eu já não sei qual que vai ser a saída mais. Eu botei amarelo, vermelho e verde, eu já não sei que cor que já vai sair aqui, eu já começo a ter mais dificuldade. Então, quanto mais entradas, melhor a saída, mas mais difícil de entender qual é a saída. E aí, a gente fala de modelos ou modelagem decisória, então modelos decisórios avançados. E aqui que mora o coração do negócio, né? Por quê? Porque para eu entender qual que é o melhor caminho que a empresa pode tomar, eu tenho uma série de coisas por trás para me ajudar na tomada de decisão. Então, olhando pelo lado da empresa, eu tenho que ter uma projeção das necessidades da empresa. Como que eu vou saber quais vão ser as necessidades futuras da empresa? Eu preciso analisar qual que é a taxa de crescimento da empresa, qual que é a taxa de crescimento do mercado, qual que é o modelo e o momento mercadológico. Porque se a gente está em guerra é uma coisa, se a gente está num período de expansão é outra, se a gente está no período de crise energética é outra. Tudo isso influencia no modelo. Qual que é o plano sucessório que eu preciso para a empresa? Se é uma empresa de dono, e eu sei que daqui a, sei lá, 20 anos o dono da empresa talvez não queira estar na figura de CEO mais, então preciso pensar no plano sucessório. Se a empresa está mudando, se o mundo está mudando, eu preciso pensar em novos produtos ou serviços para essa empresa. Então, quais seriam esses novos produtos ou serviços? Eu preciso analisar o que o mercado está produzindo, eu preciso ver o que a China está produzindo, os Estados Unidos está produzindo, a Europa está produzindo, pegar isso, entender essas relações de consumo, para daí eu projetar quais são as necessidades da empresa. E aqui eu estou falando de 3 tópicos só, mas eu tenho outras 1000 situações diferentes que eu poderia analisar aqui para pensar em quais são as necessidades futuras da empresa, né? Depois, qual é a capacidade de investimento da minha empresa? E aí eu posso pensar tanto em investimento de capital próprio, quanto de tomada de investimento público. Eu posso pensar em estruturas de endividamento aqui. Tem muitas empresas que trabalham com capital alavancado. Quando a gente fala de empresas de construção, empresas de infraestrutura, são todas empresas que não investem só capital próprio. Elas normalmente têm uma dívida grande com o governo, que faz parte do modelo de negócio delas. Então, ela pega dinheiro lá do BNDES, pega dinheiro do BRICS, pega dinheiro... tem vários bancos de fomento setoriais. Então, tem um banco para fomentar, por exemplo, o agronegócio, tem um banco para fomentar indústria de transformação, tem várias possibilidades diferentes. Então, eu preciso escolher de onde que eu vou pegar esse dinheiro, por quanto tempo, considerando que eu vou ter um faturamento X, que isso vai me trazer um retorno tal, e o custo desse dinheiro, os juros que eu vou pagar para esse dinheiro vão entrar dentro desse modelo, para daí eu ver qual que é a minha capacidade de investimento na empresa. Quais são os valores, qual que é o propósito dessa empresa, né? Então,
para eu pensar no lado da empresa, eu preciso alinhar todas as necessidades, mas também olhando para esse lado de legado que a empresa quer deixar. E aí eu começo a ter uma visibilidade de potencial dessa empresa, necessidades dessa empresa, anseios, e assim por diante. E aí a gente começa a olhar para o lado do profissional também. Então, do lado do profissional, eu tenho, de um lado, o potencial dele como profissional, e do outro lado, eu tenho suas necessidades pessoais. Então, se a gente olha para o lado do potencial, eu tenho lá os hard skills, que são o quê? Os conhecimentos técnicos que esse profissional tem hoje, né? Eu tenho os soft skills, que aí tem a ver com essa questão dos valores, propósito, o que essa pessoa valoriza, o que essa pessoa quer, o que essa pessoa entende que é interessante. Eu tenho os pontos a desenvolver desse profissional, considerando que ele quer se tornar, por exemplo, um gerente, um diretor, um presidente lá na frente. Quais são os pontos que esse profissional precisa ver? Qual que é a trilha de carreira que esse profissional precisaria ter para chegar onde ele quer, no que ele quer fazer? E a produtividade desse profissional. Qual que é a produtividade dele hoje e qual produtividade eu consigo alcançar se eu comparo com a média da empresa ou com uma média global ou com um modelo de trabalho da empresa, enfim. Então, tudo isso aqui me dá um faro do potencial que esse profissional tem para a empresa. Porque se eu estou pensando aqui nas necessidades da empresa e necessidades de pessoas, eu começo a olhar para esse profissional e ver, tá, esse profissional aqui, ele pode chegar na minha estrutura nos próximos anos a ocupar tal posição, desde que ele passe por tais e tais treinamentos. Como que eu sei quais treinamentos seriam esses? Analisando o histórico, analisando pessoas que chegaram naquela posição, quais treinamentos foram importantes para elas. Então, veja que tudo aqui eu estou falando de dados. Eu preciso trazer esses inputs de dados para o modelo para que ele consiga entender como que esse profissional consegue chegar lá e em quanto tempo. Né? Depois eu tenho as necessidades pessoais. E aí aqui que a gente está falando mais de human centricity, né? Então eu tenho as motivações desse profissional. O que move esse profissional? O que esse profissional quer fazer da vida? O que é importante para ele? Balanço entre vida e trabalho, né? E cada vez mais a gente percebe isso. Os profissionais, eles querem ter esse equilíbrio. Eles buscam isso e estão absolutamente corretos em querer isso. Antigamente não existia isso. Antigamente era assim, eu preciso trabalhar, eu aceito o que meu empregador me falar para fazer. Se ele falar para ficar até mais tarde, eu vou ficar. Se ele falar para chegar mais cedo, eu vou chegar. Se ele falar para ir no final de semana, lá eu vou, porque eu não posso perder o meu emprego, porque graças a Deus que eu tenho um emprego. Hoje não é assim mais. Hoje o mercado está bem diferente. Então, as empresas que não conseguem olhar para as necessidades individuais e perceber o peso que elas têm no seu futuro, elas estão fadadas ao fracasso, né? Qual que é a remuneração e os benefícios que fazem sentido para esse profissional, né? Então, saúde mental, puxa, a pandemia trouxe isso muito forte para a gente, isso impactou muita gente, muitas empresas perderam muita produtividade por uma questão de saúde mental, esgotamento mental dos seus profissionais. Isso fez com que a produtividade individual caísse substancialmente. Então, hoje as empresas já precisam ter esse olhar para a questão da saúde mental muito aguçado. A questão do ambiente de trabalho, qual é o ambiente de trabalho que eu quero? Né? Onde eu quero trabalhar? Em que tipo de lugar eu quero trabalhar? Com que tipo de pessoas eu quero trabalhar? Quais são os meus valores? Qual que é o meu propósito de vida? Esses valores e propósitos, eles conversam com os valores e propósitos da empresa? Se não conversa, não vai dar certo. Então, é melhor eu não ter esse profissional na minha equipe, é melhor ter outro profissional cujos valores e propósitos estão mais alinhados. Eu tenho um senso de pertencimento, eu sinto que eu faço parte de verdade desse negócio, eu sinto que o meu papel é importante para a empresa, eu me sinto valorizado. Tudo isso faz parte das necessidades pessoais. Tudo isso e muito mais. Estou trazendo aqui algumas que são necessidades muito prementes, assim, mas faz parte de um pacote de necessidades pessoais. Então, veja, quando eu coloco todos esses inputs dentro de um modelo decisório com inteligência artificial generativa, essa inteligência artificial faz o quê? Ela analisa padrões, analisa dados,
para me gerar um input. Então, que dados são esses? E aí vem uma parte que é muito importante sobre como a gente pode usar a inteligência a nosso favor. A primeira coisa é gerar dados. Eu preciso gerar informações. Então, que tipo de dados? Eu preciso gerar dados de, primeiro, conhecimento. Como que eu consigo saber o que um profissional precisa para ocupar determinada posição? Então, quando a gente fala de cargos e salários, para determinado cargo, eu tenho lá quais são os hard skills e soft skills necessários, certo? Só que cada hard skill, cada conhecimento daquele, talvez venha linkado a outros pré-requisitos ali de conhecimento. Então, se eu preciso ter uma formação CPA 20 para trabalhar na área financeira com investimentos, antes do CPA 20 eu preciso ter feito o CPA 10. Antes do CPA 10 eu preciso ter estudado finanças. Quando eu falo de finanças, eu tenho vários temas dentro de finanças que compõem o conhecimento necessário para eu passar na prova do CPA 10. Depois, todo o conhecimento do CPA 10, mais alguns outros conhecimentos, vão compor os conhecimentos necessários para eu passar na prova do CPA 20. E aí, para eu trabalhar na área de novos negócios, não basta eu conhecer modelagem e matemática, eu preciso conhecer a área de negócios também. Então, quais são os pré-requisitos ali? Qual que é toda a cadeia de pré-requisitos que vem por trás daquele conhecimento? Então, quanto mais eu começo a detalhar essas necessidades, e eu sei que isso é um trabalho descomunal, mas quanto mais eu vou detalhando esses detalhes, essas informações, essas necessidades, para gerar um modelo, mais rico vai ser esse modelo. Então, hoje, nós temos modelos prontos, modelos matemáticos prontos, como o próprio ChatGPT e alguns outros aí. A Microsoft tem o seu modelo, a Amazon tem o seu modelo. Cada grande empresa dessas hoje tem um modelo de inteligência artificial que já vem pré-treinado na maioria das vezes, mas tem modelos que a gente pode treinar. Inclusive, tem, hoje em dia, modelos de código fonte aberto. Código aberto são códigos livres, qualquer pessoa pode usar aquele código. Qualquer pessoa com conhecimento de programação, lógico, e não espero que o RH tenha esse conhecimento ou aprenda isso, mas o que o RH precisa aprender? Como que isso funciona? O que é possível fazer? Por quê? Porque a gente tem, de um lado, os profissionais de recursos humanos que sabem o que eles precisam, sabem quais são as necessidades da empresa, sabem quais são as dificuldades, quais são as dores. E, do outro lado, a gente tem os profissionais de tecnologia, que sabem como manipular dados, sabem como usar esses dados para gerar um output, mas eles não sabem quais são as dores, quais são as necessidades. Então, essa conversa ela precisa acontecer cada vez mais. Então, de um lado, o RH precisa gerar mais dados, gerar mais informações, conversar mais com a área de tecnologia, explicando onde que ele quer chegar e por quê, para daí a área de tecnologia ajudar o RH com como o RH pode gerar esses dados para desenvolver modelos decisórios avançados. Então, a ideia aqui é que a gente Hugo, consiga uma maior integração. Hugo, Diga, a gente tem uma perguntinha, não sei se você gostaria de ouvir agora ou... por favor. Então, tem o Matheus, né? Que ele primeiro agradece o conhecimento que você está compartilhando, e ele escreve aqui que hoje ele trabalha como RH em uma empresa de energia renovável, Legal. e que, por mais que tenha uma cultura tech, na sua opinião, ele te pergunta quais são os desafios de integrar efetivamente a inteligência artificial no RH, levando em consideração a cultura da empresa e as práticas de gestão existentes. Então, ele fala que hoje em dia vem utilizando inteligência artificial, mais o Python, nas rotinas de RH, mas por mais que minimize erros e acelere a rotina, nem sempre é fácil de convencer a gestão. O que você diria? Veja, Sara, o que acontece é assim, ó, a dificuldade de adotar modelos de inteligência, modelos de tecnologia, ela também passa muito pela questão do preconceito, né?
Então, a gente tende a ter um certo receio do que a gente não conhece. Então, a gente tenta se abraçar nos conceitos que a gente já conhece, que são os pré-conceitos, né? Então, para que a gente consiga evoluir na adoção da tecnologia, a gente precisa primeiro entender como ela funciona e o que ela pode fazer por nós. Então, o que me motivou justamente a falar sobre esse tema é tentar desmistificar um pouco essa questão, que justamente a tecnologia ela não vem para substituir, ela vem para agregar, como todas as tecnologias do passado vieram. Elas substituíram algumas coisas, algumas pessoas, alguns cargos, sim, mas substituíram por outros cargos, outras necessidades. Então, o que eu estou dizendo aqui, o RH, lá atrás, ele tinha uma visão, primeiro, de relações industriais, depois uma relação contábil, depois uma relação jurídica. E ele teve que ir evoluindo. Ele não deixou de existir, mas ele teve que evoluir. Da mesma forma, a gente está passando por uma nova evolução, por uma nova revolução do RH. E não só do RH, mas de tudo. Então, o que que o RH precisa? Primeiro, entender como que isso funciona. Uma vez que o RH entenda como isso funciona, o que que isso pode fazer pelo negócio, é papel dele também trazer isso para a alta direção da empresa, para a alta direção entender o que a tecnologia pode fazer por ela. Então, quando a gente pensa em modelos de planejamento estratégico plurianual, algumas empresas fazem, outras não. Algumas empresas nem fazem planejamento estratégico. Outras já planejam o próximo ano, planejam o orçamento anual, né? Algumas empresas planejam orçamento de 3, de 5, de 10 anos, de 20 anos, dependendo do meu negócio, eu preciso planejar lá na frente. Se eu tenho um negócio que é intensivo em capital, por exemplo, energias renováveis, eu estou falando de concessões aí de, às vezes, 10, 20, 30 anos, preciso pensar no meu negócio lá na frente, não posso pensar só no ano que vem. E esses modelos de decisão do que eu vou fazer no próximo ano, nos próximos 3, nos próximos 5, nos próximos 10 anos, quanto mais distante, mais complexo. Quanto mais distante, mais incerteza, menos dados eu tenho, maior a janela de oportunidades, maior a amplitude de possibilidades. Então, quando eu uso um modelo como esse que eu estou apresentando aqui, decisório, e eu começo a pensar, tá bom, de onde que a gente veio, o que a gente fez, como que isso trouxe resultado, que tipo de resultado, e como que isso vai impactar lá na frente, eu começo a usar a tecnologia a meu favor, a inteligência a meu favor. Então, o que eu estou falando aqui é que a gente precisa entender que a tecnologia ela veio para ajudar. Então, só para trazer um exemplo simples aí, falando do caso da energia. Eu tenho um custo de manutenção do meu equipamento, né? Se você trabalha com energia, por exemplo, hidrelétrica, eu tenho um tipo de manutenção, se é eólica é outro tipo, se é solar é outro tipo. Vamos isolar, vamos pegar só geração eólica, moinhos de vento. Aquele moinho de vento ele tem um custo de investimento inicial, ele tem um custo de operação e manutenção, que eu consumo graxa, eu consumo rolamento, são coisas que precisam ser trocadas ao longo do tempo. E aí eu consigo ter um histórico de manutenção daquele equipamento. Para cada uma das torres eólicas que eu tenho, eu consigo ter um histórico de custo de manutenção, de implantação, manutenção e operação daquele equipamento. Com isso, eu consigo projetar no futuro quanto que esse equipamento vai me dar de manutenção versus quanto que ele me dá de retorno. Se eu vou projetar novos parques eólicos, novos investimentos, eu já tenho uma ideia de quanto que aquilo me custa para fazer a precificação daquele novo parque. Esse tipo de conhecimento que hoje é simples, você pode levar ele para uma outra atmosfera. E aí que eu começo a dizer, justamente, se eu quero crescer a minha empresa com projetos de energia solar, por exemplo, que não é uma realidade da minha empresa hoje, eu quero começar a trabalhar, que tipo de conhecimento eu preciso ter dentro de casa para eu poder trabalhar com projetos de energia solar? Ou, vamos falar de uma coisa mais nova ainda. Estamos falando de hidrogênio verde, que é assim, uma coisa que está no hype quando a gente fala de energia. O que é hidrogênio verde? A gente gera
a energia com o hidrogênio, transforma ele em amônia para poder estocar, e aí a gente consegue exportar essa energia limpa para outros lugares do mundo. A gente consegue ter veículos, a gente consegue ter navios, consegue ter aviões movidos a hidrogênio verde, são motores especiais que estão surgindo, mas a gente pode ter essa nova fonte de energia. Mas para eu trabalhar com essa nova fonte de energia, o que eu preciso conhecer? Então, eu posso usar o meu conhecimento adquirido das outras áreas de atuação, hidrelétrica, eólica, solar, e fazer uma projeção do que eu vou precisar aprender aqui. Então, de um lado de tecnologia, do outro de investimento, do outro de manutenção. Então, eu começo a ter alguns inputs que me ajudam a modelar, a fazer esse modelo de decisão, para eu saber como que lá na frente eu vou conseguir trabalhar com hidrogênio verde. Eu começo a pensar em pessoal também. Que tipo de profissional eu preciso ter? O que esse profissional precisa conhecer? Preciso de, sei lá, um engenheiro químico que conhece essas reações aí para converter esse negócio em amônia e estabilizar isso para eu conseguir transportar? Preciso, tá? E esse cara precisa conhecer o que mais? Ele precisa conhecer energia também. Mas existe informação para isso? Não, não existe. Então, como que eu faço para chegar nesse ponto? Então, eu preciso desenvolver alguém. Dentro da minha equipe, quem que eu posso desenvolver? É mais fácil eu pegar um engenheiro elétrico e desenvolver ele para esse lado, ou pegar um engenheiro químico e ensinar ele tudo que eu já sei de elétrica? O que funciona melhor? Aí a inteligência artificial pode me ajudar. Por quê? Porque se eu dou os inputs e o meu output, ela consegue me dizer o que está faltando aqui no meio. E aí que tá. Se a gente começa a pensar que quanto mais eu estou entregando dados para um modelo de inteligência artificial generativa, mais ele consegue me ajudar a projetar o futuro, entendeu? Deu para responder bem, Sara? Tá no mudo. O Matheus que tem que contar se para ele. Ah, ele disse que Matheus, sim, perfeito. Ele disse que sim, perfeito. legal. Eu estava te Obrigado pela pergunta, ouvindo, Matheus. Sim. Hugo, e comecei a pensar: você tem informação de alguma empresa que já esteja com RH bem avançado usando inteligência artificial? É, assim, eu já ouvi falar algumas coisas, eu não saberia te nomear uma específica, tá, Sara? É, Uhum. e eu acho que o ponto aqui nem é esse, nem foi o meu objetivo aqui. Eu posso até depois dar uma pesquisada, conversar com algumas pessoas, eventualmente trazer esse tipo de informação, mas o que eu quero O, que o fique teu, o teu ponto é trazer a clareza de o que que a gente tem que fazer para ter isso, né? exatamente, a primeira coisa que a gente precisa para conseguir chegar lá é analisar dados. E até uma coisa que a gente estava conversando antes de começar aqui, né, Sara? O que o RH precisa hoje para ter força para conseguir o que ele quer, o que ele precisa fazer? Ele precisa de dados para tomar a decisão. Se o RH chega para o diretor financeiro e fala, olha, eu quero fazer uma revisão da minha cultura organizacional, o que você vai ouvir do diretor financeiro? Vai ouvir o diretor financeiro e falar assim, tá, por quê, Sara? Para quê? O que a gente vai ganhar com isso? É sempre uma relação de ganho, né? Então, quando a gente tem dados, quanto mais dados e quanto melhores esses dados, mais fácil é tomar uma decisão. Então, a ideia aqui é essa, é saber que para a inteligência funcionar, ela precisa de dados e informações, porque ela não consegue criar sozinha. Essa é a primeira coisa. Tá? Então, começa a pensar assim, que tipo de decisões eu preciso tomar, que tipo de informações eu preciso para tomar essa decisão, que daí eu começo a imaginar o que eu posso fazer no meio do caminho. E aí o time de tecnologia pode te ajudar a criar esses modelos decisórios. E eu estou falando desde, por exemplo, um fluxograma de decisão, que é o básico do básico, né? Se isso acontece, eu faço isso, se isso acontece, eu faço aquilo. Isso é o básico do básico, mas eu posso ter escalas de possibilidades. Então, entre o 0 e 1, eu tenho infinitas possibilidades. E aqui que entra a inteligência artificial, porque ela consegue projetar todas essas infinitas possibilidades
desde que eu faça qualquer ajuste nas variáveis de entrada. Essa aqui é a grande sacada da inteligência artificial. Então, assim, a minha ideia para o RH é abrace a tecnologia ao invés de lutar com ela. Se você lutar com a tecnologia, ela vai sim te substituir. Se você abraçar a tecnologia, ela pode trabalhar a seu favor. Então, ao invés de ter medo da tecnologia, você não precisa aprender a programar, você não precisa aprender a fazer esse modelo, mas saber que se você tiver dados de entrada confiáveis, você pode ter uma saída confiável. E onde que está o papel do RH aqui? Entender o que precisa ser feito. Por quê? Porque o time de tecnologia não sabe o que precisa ser feito, ele sabe como fazer. Então, a gente está partindo para um mundo onde os profissionais de tecnologia são um meio para a gente alcançar praticamente qualquer coisa. Quase todos os bons negócios, ou quase todos os negócios, nem bons, quase todos os negócios hoje em dia estão se tornando negócio de tecnologia. Então, eu tenho um negócio de tecnologia que trabalha com transportes, Uber. Eu tenho um negócio de tecnologia que fornece alimentação, iFood. Eu tenho um negócio de tecnologia que fornece equipamento de seleção, GUP. Quase todos hoje são negócios de tecnologia. Então, o que a gente precisa entender é isso, que a tecnologia ela já está aí. Não adianta fugir, não adianta ter medo, não adianta brigar com a tecnologia, não adianta querer continuar fazendo a planilhinha na mão, porque ela veio. Como lá atrás veio, por exemplo, o AutoCAD para substituir o desenho do arquiteto à mão livre, né? Como veio o Photoshop para substituir o desenho de mais à mão livre. Eu lembro, por exemplo, quando eu era criança, que tinha um cara que era o pintor que pintava o painel do cinema. Então, cada filme que ia passar, o cara ia lá, limpava a tela e pintava a tela do filme que ia passar, o banner. Hoje em dia, ninguém faz isso mais. Você bota um letreiro eletrônico, né? Passando lá, mostrando o trailer do filme e tal, na porta do cinema. Assim, a tecnologia veio para ajudar, mas o papel do RH é o de ter essa visão estratégica do que precisa ser feito, né? Uma outra coisa que é muito importante de falar aqui, quando a gente fala da tecnologia, são os cuidados, porque a gente tem pelo menos 2 cuidados muito importantes aqui, que eu acho pertinente falar. O primeiro deles é que fazer a manutenção de informações é um negócio arriscado. A gente tem muitos problemas de proteção de dados. Então, esse ano de 2022, que acabou de passar aí, 68% das empresas brasileiras relataram que tiveram violações de cibersegurança, tiveram algum tipo de ataque de cibersegurança. Isso é muito. Imagina, 68% das empresas avaliadas pelo State of Ransomware. E isso é um aumento de 24% em comparação a 2021. Então, assim, a vulnerabilidade que se tem hoje em relação a dados é muito grande. Então, se a gente trata dados sensíveis dentro das empresas, isso é um cuidado. Então, antes de começar a gerar um monte de dados e colocar tudo isso lá dentro de uma rede, etc., a gente precisa pensar em LGPD, precisa pensar em proteção de dados, precisa pensar em formas de proteger esses dados. Níveis de acesso, porque não é todo mundo que pode ter acesso a tudo, então a gente precisa começar a pensar nisso. Um cuidado muito grande que precisa ter se eu vou trabalhar com dados, eu preciso ter ou uma empresa me assessorando para fazer essa análise de dados. Por exemplo, o blockchain veio para isso, mas o blockchain também, nas primeiras versões, tem algumas falhas, tem algumas versões mais novas aí da tecnologia que são aprimoradas, que conseguem ter uma proteção maior de dados. Isso é bem importante. E o outro ponto é que os modelos de IA generativa, eles utilizam bases de dados para predizer preferências. Isso pode levar ao que a gente chama de cyberdiscriminação. Você sabe o que é isso? Cyberdiscriminação é o seguinte: se eu coloco para o meu sistema, naqueles inputs lá, eu estou sempre contratando homens brancos, héteros. Então, por mais que participem
profissionais aí de outras minorias, né? De outras classes, de outras orientações sexuais, de outras cores, whatever. Se eu continuo contratando homens brancos héteros na sua maioria, o que o sistema começa a entender? Que há uma preferência minha por esse tipo de profissionais. E aí aquela ferramenta de inteligência artificial que faz o recrutamento e seleção para mim, o que ela começa a fazer? Ela começa a me apresentar só homens brancos héteros. Ela entende que essa é a minha preferência de contratação. Então, isso é o que a gente chama de cyberdiscriminação. O sistema ele aprende tanto para o bem quanto para o mal, com base no que a gente está fazendo. Então, a gente Como a precisa... gente já tem hoje no Facebook e no LinkedIn, certo? Exatamente. A gente já tem É, isso é um, acontecendo. no- e tem formas de programação para impedir isto? Aí o que acontece é que, das duas, uma, ou na minha programação eu coloco lá que eu quero trazer esse tipo de pessoas diferentes, como, por exemplo, vagas afirmativas, eu posso colocar lá no meu sistema o seguinte, olha, eu vou fazer um sistema de seleção aqui e eu quero que esse sistema de seleção reflita a realidade brasileira. Vamos falar de cor, tá? Então, assim, qual que é os percentuais de cores da população brasileira? Eu tenho tantos por cento de branco, tanto de negro, tanto de pardo, tanto de índios, etc. Então, eu posso colocar para o meu sistema que ele precisa necessariamente me trazer opções na mesma proporção da população brasileira. É programável. E aí o sistema vai começar a me trazer essas opções. E eu também posso colocar, eu quero que tenha 50% de homens e 50% de mulheres. Ou eu quero corrigir um problema dentro da minha empresa, porque eu só tenho homens. Então, por exemplo, a Volks está com um projeto assim, Volkswagen. Ela tinha uma população que era de 95% de homens. Então, é um negócio de engenharia, isso é natural que seja muito homem. Mas eles querem chegar a um equilíbrio 50-50. Então, eles estão trazendo muitas vagas afirmativas e tentando trazer mais mulheres do que homens em geral para dentro da Volkswagen. Então, no próprio sistema, eu posso criar lá uma metodologia, uma regrinha, de que eu quero ter, por exemplo, 60% de candidatos que são mulheres e 40% homens, para ao longo do tempo eu começar a corrigir isso. Ou 75% de mulheres, 25% de homens, para começar... Ou eu quero só mulheres, por exemplo, quero fazer vaga afirmativa. Ou eu quero só negros, ou eu quero só população LGBTQIA+. Então, eu posso parametrizar o meu sistema para ele corrigir essas coisas. Então, mas o cuidado que eu tenho que ter é, se eu não dou nenhum parâmetro assim, mais específico, ele aprende com o que vem acontecendo. Então, é o tipo de cuidado que a gente precisa ter. E sabendo que é possível fazer esse tipo de correção e que esse tipo de problema pode ocorrer, o RH pode ter um olhar mais atento para esse tipo de coisa. Falar, puxa, mas peraí, eu estou usando uma ferramenta aqui que só me traz homem branco hétero. É uma coisa errada. Por que só me traz homem branco hétero? Será que não tem candidato a mulher? Será que não tem candidato de outra cor? Será que não tem candidato de outra orientação sexual? Percebe? Então, isso é que eu quero chamar a atenção. Assim, como que eu posso ficar atento? Como que eu posso fazer o meu papel enquanto profissional de recursos humanos para eliminar os vieses e melhorar o meu trabalho? Então, lembra, se eu estou pensando estrategicamente em aumentar a minha população de mulheres na empresa, eu posso influenciar nesse trabalho. Como? Entendendo como que a inteligência artificial funciona. Sabendo que eu posso colocar o meu dedo no negócio lá e falar, eu não quero assim, eu quero diferente disso. Eu quero que a minha área de tecnologia faça uma correção. Ou, por exemplo, vamos supor que eu use uma GUP da vida. Né? Eu tenho implantado aqui na minha empresa, posso chegar para os desenvolvedores lá da GUP, abrir um chamado e falar, escuta, eu quero que eu tenha a possibilidade de parametrizar o sistema para trazer mais mulher do que homem, ou mais negros do que brancos, ou mais whatever, entendeu? Então, são possibilidades de parametrização que a gente precisa saber que existem. E é isso que eu quero, que as pessoas entendam que a tecnologia ela é burra, no fim das contas. A gente é que é inteligente, a gente é que sabe como que, o que a gente quer, e como que a gente quer, e por que tem uma inteligência atrás do que a gente quer.
Qual que é a inteligência que está por trás do que eu quero? Eu quero uma condição que tem mais a ver com os valores, com o propósito da minha empresa. Eu quero uma empresa mais igualitária, então isso é um valor que eu quero defender e que eu quero reforçar dentro da minha empresa. Mas a inteligência artificial não sabe que eu quero reforçar isso. Então, como que eu faço? Eu preciso dar os parâmetros para a inteligência artificial chegar naquilo para mim. Essa que é a lógica por trás, percebe? Então, assim, quero deixar aqui como uma última ideia para a gente pensar, né? A invenção do carro, ela roubou a vaga do cavalo, não a do passageiro, né? Então, o cara que era o cavaleiro, né, que era o cara que andava de charrete, passou a ser o motorista de um carro, né? E hoje ele está andando de carro. Hoje ele está andando de Uber, né? Então, assim, o que acontece é que as tecnologias elas vão evoluindo para um ponto onde a gente pode se aproveitar melhor delas. As necessidades elas vão continuar existindo. As necessidades humanas elas continuam existindo. Tudo que a gente faz, no fim das contas, tudo que a gente produz, todo tipo de produto ou serviço, é para atender as necessidades humanas. E aí que a gente começa a parar para pensar no human centricity. Então, as tecnologias elas estão vindo para cada vez mais suprir as nossas necessidades. A forma como elas vão suprir as nossas necessidades é que vão mudando, mas elas estão vindo para isso. Então, vamos usar a tecnologia a nosso favor, vamos abraçar essa tecnologia, vamos ser amigos dessa tecnologia, porque é ela que vai nos ajudar, né? Então, é aquela história. Se você não pode vencê-los, junte-se a eles. Você não pode vencer a tecnologia, você não vai vencer a tecnologia, junte-se a ela. Isso é o que eu queria trazer aqui hoje como um profissional apaixonado por tecnologia, um curioso por natureza, como eu mencionei, sobre a minha visão de como isso está evoluindo e do que a gente precisa saber para lidar bem com a tecnologia. Hugo, fantástica a apresentação, muito interessante o que você trouxe, mas eu gostaria da nossa audiência, que as pessoas pudessem se manifestar fazendo perguntas para você. E a gente convida, vocês podem abrir o microfone e perguntar direto para o Hugo, ou vocês podem escrever no chat. Enquanto alguém não coloca nada, eu só queria te fazer uma pergunta muito rápida. Na sua visão, qual é o maior desafio do RH nesse momento para adotar essas novas tecnologias? Olha, Sara, eu vou te dizer que o maior desafio está dentro da nossa cabeça, de quebrar o paradigma, de não resistir à tecnologia. Mas, falando de forma prática, claro, tem a questão da necessidade de ferramental, necessidade de tecnologias integradas com o meu RH e etc. Então, assim, o que a gente está vendo? Tem várias ferramentas de tecnologia surgindo. Então, vamos falar, por exemplo, da gestão de talento, né? Hoje em dia, a gente já tem ferramentas que eu consigo acompanhar a trajetória do profissional dentro da empresa. Eu tenho um Pulses, eu tenho uma avaliação, pesquisa de clima, que eu posso rodar ela constantemente, etc. Então, isso já está acontecendo. Essas ferramentas, elas estão cada vez mais evoluindo com base nas necessidades ali que a gente vai tendo. Mas o que eu ainda vejo pouco? Eu vejo pouco o RH propondo essas mudanças para os desenvolvedores de ferramentas. Por quê? Porque muitas vezes o RH ele não sabe o que é possível fazer, né? Então, só para exemplificar o que eu estou dizendo, eu adotei uma ferramenta, um ATS, uma ferramenta para gestão de processos seletivos aqui, é uma ferramenta indiana. Essa ferramenta foi desenvolvida por um profissional que trabalhou numa consultoria de recursos humanos por muitos anos, depois ele saiu e montou a própria ferramenta. E várias vezes eu já abri chamados, já conversei com o pessoal para falar das minhas necessidades específicas, do que eu acho que é importante a ferramenta fazer para facilitar a minha vida. E muitos desses chamados foram atendidos e muitos desenvolvimentos ou melhorias na ferramenta foram feitas com base nesses chamados. Por que eu fiz esses chamados? Porque eu conheço um pouquinho de tecnologia
e eu sei o que é possível fazer. Então, ao invés de eu ficar reclamando que, puxa, essa ferramenta, eu preciso ficar fazendo isso, ou essa ferramenta não tem aquilo, eu chamei lá os desenvolvedores e falei, escuta, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, não dá para melhorar aqui, não dá para melhorar ali. Então, à medida que a gente vai dando esses inputs, é que eles vão desenvolvendo. Por quê? Porque o cara que está do outro lado, ele conhece a nossa dor até certo ponto. Ele entrevistou profissionais de recursos humanos, ele fez as perguntas que ele achava pertinentes. Mas a gente precisa ter um papel mais protagonista nessa história. A gente precisa provocar mais os desenvolvedores, porque muitas dessas empresas de tecnologia que atendem a área de recursos humanos hoje foram desenvolvidas por profissionais de tecnologia que nunca tiveram a vivência do RH, que não sabem quais são as dores do dia a dia. Eles não sabem o que eles podem oferecer de melhor para o RH. E aí que está, a gente precisa trazer esses inputs. Então, as ferramentas que nós já temos, elas vão evoluindo também, mas quanto mais a gente provocar isso, mais isso vai acontecer. Quanto mais eu provocar a área de tecnologia da minha empresa a me trazer uma ferramenta que resolve um determinado problema, mais essa área vai poder me ajudar. E ao invés de eu só usar a tecnologia como uma área onde eu faço chamado para, meu computador travou, não, escuta, área de tecnologia, eu preciso fazer um planejamento anual, trianual, decaanual aqui da minha empresa, eu preciso de um modelo preditivo para fazer esse planejamento. Como é que vocês conseguem me ajudar a desenhar esse modelo? A gente precisa provocar isso. Está na nossa mão. É algo que vai vir para nos ajudar, mas a área de tecnologia não sabe dessa necessidade. Preciso provocar isso. Preciso ser mais protagonista, mais ativo nesse tipo de decisão, entendeu? Hugo, mais uma pergunta. Uma pessoa pergunta: como treinar times de recrutamento para usar as novas tecnologias, mas sem perder de vista a necessidade de um bom trabalho raiz no dia a dia? Excelente, vamos lá. Uma coisa não substitui a outra. O uso da tecnologia, ele é algo que vai acontecendo aos poucos, né? Então, vamos pensar em tecnologia, eu vou até trazer o exemplo do meu próprio filho. Eu tenho um filho de 5 anos. E eu tenho um videogame em casa. Primeira vez que ele pegou no joystick, ele não sabia o que fazer com aqueles botões. E ele foi me vendo, foi testando, um dia eu deixei ele brincar um pouquinho, né? Ontem eu estava vendo ele jogando ali, e nos poucos meses, desde o começo do ano para cá, que ele teve acesso ao videogame, ele já tem muito domínio de como que aquele joystick funciona. Ele nem olha mais para o botão para apertar, porque ele foi adotando, foi testando e foi entendendo. Mesma coisa a tecnologia. A tecnologia é o seguinte, então eu tenho um ATS. Quanto mais eu utilizo esse ATS, quanto mais eu fuço, por assim dizer, quanto mais eu entro nos detalhes, quanto mais eu testo os botões, quanto mais eu tento aprender com aquilo ali, quanto mais eu tento explorar a tecnologia, mais eu aprendo. Então, de um lado, eu tenho o treinamento da empresa que me fornece aquela ferramenta, que ele vai me ensinar o básico para usar a ferramenta, mas muito provavelmente eu não vou assimilar tudo da primeira vez. Muito provavelmente vão surgir dúvidas, necessidades posteriores. E aí cabe a mim ter essa curiosidade de procurar aprender. Todo e qualquer provedor de tecnologia, de ferramentas, pelo menos todo e qualquer provedor que se preze, tem uma área de sucesso do cliente. Então, o que eu faço? Eu entro em contato com a área de sucesso do cliente e falo, escuta, eu preciso fazer isso aqui. Consigo fazer com a ferramenta? Sim ou não e como? Né? Então, do meu ATS eu faço isso, minha plataforma de e-learning eu faço isso. Então, toda vez que eu tenho uma dificuldade, eu entro em contato com o suporte. Escuta, preciso fazer isso, como que eu faço? Puxa, a ferramenta não dá para fazer, mas você pode fazer uma integração assim. Eu falei, tá, você pode me ajudar a fazer? Eu não quero aprender programação, eu quero resolver meu problema. Se eu estou contratando uma ferramenta para isso, essa ferramenta precisa resolver meu problema. Então, de um lado, quando a gente fala do conhecimento raiz de RH, o que é o conhecimento raiz de RH? Por que o RH existe? Qual é o propósito da área de recursos humanos?
O que eu preciso que a área de recursos humanos entregue para a minha empresa? Preciso entregar estratégia de pessoas, preciso entregar treinamento, desenvolvimento, etc, etc. Então, isso eu não posso perder. O conceito, onde eu quero chegar com a área de recursos humanos. Agora, como eu quero chegar, isso sim dá para mudar bastante. Por quê? Porque eu posso adotar tecnologias. Então, o que eu posso fazer a respeito? Procurar saber, procurar conversar com a área de tecnologia, procurar entender como que eu consigo fazer as coisas de forma mais automatizada. E o próprio chat GPT, eu posso perguntar para o chat GPT, escuta, como que eu consigo automatizar meu processo decisório de promoções na área de recursos humanos? Como que eu posso criar padrões aqui para promoção? Como que eu posso definir outros processos para me ajudar nesse processo decisório? Então, eu posso ir explorando esse tipo de coisas, por quê? O que o ChatGPT faz? Ele explora bases de informações de outras empresas, o que outras empresas fazem, né? E artigos, e etc., e me traz algumas ideias novas. Então, aí é aquela questão de a gente ser autodidata e curioso, né? Hugo, uma pergunta que me fizeram aqui no privado, se você vai disponibilizar essa apresentação. Posso, sem problemas. Tá legal. Nós estamos chegando. Só me fala como que eu posso disponibilizar depois, Sara. A Se Adriana de nos repente. ajuda, tranquilo, Tá bom. não Mas se sim, posso preocupa, disponibilizar, sem problema algum. tá ótimo. Nós estamos quase no fim. Vamos ver se tem alguém com mais alguma curiosidade para nossa de pergunta para a gente. Fiquem à vontade. Apareceu uma pergunta assim: qual o maior ponto de atenção para que não corramos o risco de vazar informação quando utilizamos inteligência artificial no ambiente de trabalho? Veja bem, uma coisa que precisa ter muito cuidado é que, assim, se eu quero usar a inteligência artificial para tratar dados da minha empresa, eu não posso deixar que essa inteligência artificial extraia os dados internos para um ambiente externo. Por quê? Porque se vai para o ambiente externo, ele entra na base de dados do modelo. Então, uma coisa que eu não recomendo definitivamente é você pegar dados, uma tabela de dados, por exemplo, da sua empresa e jogar dentro do chat GPT para ele processar essa informação. Ou, se eu for fazer isso, eu preciso tomar o cuidado de tirar qualquer dado sensível, como nomes, e-mails, telefones, esse tipo de informação eu preciso tirar. Então, eu posso colocar, por exemplo, se eu quero processar dados de funcionários, eu posso tirar todos esses dados que são sensíveis e colocar lá, número 1, 2, 3. Então, internamente, eu tenho uma tabela que me fala que o número 1 é o fulano de tal, o número 2 é o ciclano, o 3 é o beltrano. E aí eu pego esses dados, essa tabela que tem um número de série, um número do profissional interno, e aí sim eu uso um modelo de IA generativa para processar esses dados. Ou através de APIs ou ferramentas internas. Então, o dado é processado dentro do meu sistema. Então, por exemplo, quando eu falei lá atrás que já existem alguns modelos, alguns códigos fonte aberto de IA generativa, o que você pode fazer? Você, sua área de tecnologia, né? Pegar esse código fonte de como que a IA generativa trabalha, qual que é o cérebro da IA, o programa da IA generativa, como que ele roda, trazer esse modelo para dentro de um ambiente fechado da empresa, alimentar ele só com dados internos, para que ele processe os meus dados internos e me traga resultados. E além de processar os dados internos, eu posso também trazer dados externos, mas eu trago os dados externos para dentro da empresa. Mas aí a gente está falando de uma tecnicidade que a área de tecnologia precisa saber trabalhar. Mas o principal de tudo é nunca fornecer dados sensíveis para um modelo de inteligência artificial. Assim, externamente, eu quero dizer, né? Num ambiente descontrolado. Quando eu entro lá no chat GPT, ou no Bard, ou no qualquer um desses,
é um ambiente externo, o Bing é um ambiente externo. Então, eu não posso trazer dados de dentro da minha empresa para fora, porque esses dados podem vazar. Muito legal, Hugo. Eu acho que, em função do compromisso com o horário, nós vamos encerrando por aqui. Eu agradeço a presença de todos os nossos convidados para o nosso webinar. Fico muito feliz. Eu também estou vendo aqui na lista de convidados, eu tenho o privilégio de ver a lista de convidados, alguns amigos que estão aqui presentes, com que eu tenho muito carinho. Hugo, acho que foi muito bacana a sua abordagem, eu fiquei muito feliz, acho que é um tema que é importante trazer, e você trouxe com bastante clareza, né? Eu convido a todos vocês para as nossas próximas reuniões. A nossa próxima reunião, que será em setembro, nós vamos estar falando de constelação, o uso dos recursos de constelação nas organizações. E muito obrigada, Hugo, com muito carinho. O Hugo também é membro da nossa comissão Mundo do Trabalho, né, Hugo? Sim, sim. E nós vamos estar juntos em outros momentos. Obrigada pela presença. Eu deixo as palavras finais para você, Hugo. Maravilha. Sara, mais uma vez, muito obrigado também, você, Adriana, todo mundo aí que fez esse evento acontecer, né? Quero agradecer a presença de cada um que veio aqui assistir, de cada um que participou, que fez perguntas, que interagiu comigo. Realmente são temas que eu gosto muito de falar, gosto de trazer aí o que está acontecendo, estar sempre antenado. Então, se alguém quiser continuar essa conversa depois, quiser falar mais a respeito, vai ser um prazer. Deixo aí os meus contatos para vocês, meu e-mail, telefone, o endereço do nosso site lá da SAM. Se alguém quiser conversar a respeito também, estou disponível, fico super à vontade. A palestra eu posso compartilhar assim, ou me peçam por e-mail, ou pelo WhatsApp, ou então depois a Sara me dá aí o caminho das pedras aí para enviar diretamente para vocês também, mas sim, não tem problema algum em compartilhar. Espero que possa ter aberto a cabeça de vocês e ajudá-los a desmistificar um pouco essa questão da tecnologia. Assim. Ela não é um monstro, ela está aí para ajudar, ela não vai roubar o trabalho de ninguém, fiquem tranquilos, mas abracem a tecnologia como algo que pode melhorar a vida de vocês, pode melhorar o resultado de vocês. Então, é isso que eu queria deixar aqui. Espero que eu tenha conseguido, que vocês tenham entendido dessa forma. Tá? Um grande abraço.